Olá pessoal, vamos falar agora em mais um vídeo sobre função de segundo grau, sobre o vértice da parábola. O que é o vértice da parábola? Ele é o ponto máximo ou mínimo da função de segundo grau. A gente já viu isso lá quando falou de gráfico. Sobe aí o link, se você não viu o vídeo, assista. Gráfico da função de segundo grau. Que o gráfico é uma parábola e essa concavidade pode estar voltada para cima, e aí eu tenho um ponto mínimo, ou a concavidade pode estar voltada para baixo, e aí eu tenho um ponto máximo. Não importa se é máximo ou se é mínimo, sempre isso vai ser o vértice da parábola. Beleza? Agora, como ele é um ponto, você concorda comigo que todo ponto tem uma coordenada em x e uma coordenada em y? Tem como a gente calcular o x do vértice e o y do vértice? Tem. São duas formulazinhas. A do x do vértice é simples. Menos b sobre 2a. Da onde é esse b e da onde é esse a? A minha função ela não tem essa cara aqui, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o a, o b e o c você tira daí, beleza? Já o y do vértice, ele traz um pouquinho mais de dificuldade, porque o y do vértice é menos delta sobre 4a. Quem é o delta? Lá da fórmula de Bhaskara. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Se você está assistindo os vídeos de função de segundo grau desde o início, você já está craque nisso aí. Uma outra forma de você calcular o y do vértice, gente, se você não lembrar dessa fórmula aqui, menos delta sobre 4a, uma outra forma de você determinar o y do vértice é jogando o x do vértice na função. E aí você calcula o y do vértice. Vamos ver um exemplo disso na prática? Olha para cá o nosso exemplo. Nós vamos determinar as coordenadas do vértice da parábola do gráfico da função. Olha aqui a minha função, qual é? F de x, que é o nosso y, igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Antes da gente começar, eu já te pergunto, é ponto máximo ou ponto mínimo? Ele só falou do vértice, mas o vértice é o ponto máximo ou o ponto mínimo nesse caso aqui? É o ponto mínimo. Por quê? Porque aqui o A não é igual a 1. Se o A é igual a 1, a concavidade está voltada para cima. A positivo, concavidade para cima. Então, o vértice é o ponto mínimo, beleza? Mas isso aqui é só cultural, tá? Só porque a gente já viu isso em outro vídeo. E você precisa estar atento a isso. O A é 1, o B é quem? Menos 6. E o C é 8. Muito bem, excelente. Então, C é 8. Agora, nós vamos determinar as coordenadas do vértice. Como que eu encontro x do vértice? Não é menos b sobre 2a? E o b não é menos 6? Então, vai ficar menos 6, um menos da fórmula e um menos do número, sobre 2 vezes a, que é 1. Menos com menos vira mais, 6 dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o x do vértice é 3. Muito bem, excelente. E o y do vértice, que é menos delta sobre 4a? Vamos calcular o delta? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, quer dizer que vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Dá uma olhadinha aí.
Olha direitinho quem é o A, quem é o C. Vamos fazer menos 6 ao quadrado. É menos 6 vezes menos 6. Vai dar mais 36. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Então, menos 32. 36 menos 32, 4. Então, o delta é 4. Então, o meu y do vértice vai ficar menos 4, porque o delta era positivo, vai ficar negativo, sobre 4 vezes a, que é 1. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Se eu não quisesse fazer dessa forma aqui, usando o delta, eu poderia ter usado o 3 do x do vértice dentro da função. Vamos ver? Olha só. Y do vértice seria 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. 6 vezes 3, 18. Então, é 9 menos 18 mais 8. Se eu tenho 9, mas estou devendo 18, quer dizer que eu fico devendo 9. Se eu devo 9, mas pago 8, eu vou ficar devendo 1. Então, está vendo? Tanto faz usar a fórmula do delta ou pegar o x do vértice e jogar na função. De qualquer forma, o ponto mínimo dessa função é 3 menos 1. Se eu tivesse construído o gráfico, eu ia ver que o ponto mínimo dessa parábola seria o 3 menos 1. Está vendo aqui? Olha só, meu ponto mínimo é 3 menos 1. Beleza? Espero que você tenha entendido tudo aí, ok? Deixem as dúvidas nos comentários, que assim que possível eu tiro. Tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.